Ура, тікайте! И мы текаем. Вот. Валим. Маете, поехали. Os ventos da guerra estão soprando forte sobre o conflito ucraniano. Nesse momento, as linhas de batalha se movem com intensidade crescente e dinâmica. A Ucrânia avança em Kursk, destruindo pontes na tentativa de isolar as linhas das tropas russas, enquanto o Kremlin enfrenta um dilema interno referente à crise dos recrutas de Kursk. Kharkiv, Donetsk e Luhansk, nomes que ressoam como sinônimos de tragédia e sofrimento, onde a ofensiva de verão russa vem dando alguns metros de terreno para Moscou a um alto preço pago em vidas por ambos os lados. Nesse episódio, vamos analisar os últimos desdobramentos da batalha por Kursk até o final do dia 19 de agosto, onde vamos abordar também o dilema nos bastidores de Moscou com a crise dos recrutas de Kursk. Vamos dar destaque aos ataques em Rostov, que deixaram uma refinaria russa queimando por mais de 40 horas seguidas, onde também vamos analisar os últimos relatórios do fronte de guerra no leste ucraniano e mais. Ура, тікайте! As forças ucranianas continuaram a avançar marginalmente no território russo de Kursk em 19 de agosto, em meio a combates contínuos em todo o saliente ucraniano reivindicado na área. Imagens geolocalizadas publicadas em 19 de agosto indicam que as forças ucranianas avançaram em Vishnevka, ao sudoeste de Koronevo e a 14 quilômetros da fronteira internacional. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a aviação e a artilharia russas atingiram as forças ucranianas que operavam perto de Vishnevka, reconhecendo potencialmente que as forças ucranianas avançaram nessa direção. Conforme relatórios, a Ucrânia destruiu a terceira e última ponte sobre o rio Seine, em Kursk, com o propósito de isolar mais de 2.500 soldados russos sem suprimentos e deixando outros 700 quilômetros quadrados de território russo que podem passar para o controle ucraniano, caso Kiev decida dobrar a aposta em sua invasão. Entretanto, em menos de 2 dias após as pontes serem derrubadas, os russos conseguiram estabelecer novas passagens sobre o rio Seine. Imagens de satélite divulgadas em 19 de agosto indicam a construção russa em tempo recorde. Um ataque ucraniano é esperado a qualquer momento nessas novas passagens. Para encerrar sobre a batalha por Kursk, um blindado com a bandeira dos rebeldes bielorrussos que lutam ao lado dos ucranianos foi visto circulando por Kursk em 19 de agosto. À medida que notícias indicam que as tropas da Bielorrússia seguem intensificando a presença militar na fronteira com a Ucrânia, deixando claro que Lukashenko deve ter planos para os próximos capítulos da guerra. O comandante checheno do Akhmat Spetsnaz, que se apresenta como porta-voz dos defensores de Kursk, vem perturbando os bastidores do conflito, divulgando informações de fontes duvidosas e fazendo críticas severas em público. Desta vez, Akhmat agravou uma situação delicada que o Kremlin historicamente tratou com extrema cautela no que diz respeito à convocação de recrutas sem experiência em batalhas para defender o território de Kursk, descartando as preocupações dos parentes dos recrutas. Segundo o líder checheno, os pais dos recrutas estão tratando jovens de 18 anos como crianças. Ele fez uma forte crítica pública, afirmando que os recrutas russos são funcionários do Ministério da Defesa da Rússia e devem defender e morrer pela mãe Rússia. O Kremlin demonstrou grande preocupação com a reação da sociedade
em relação a questões envolvendo os recrutas, e o presidente russo, Vladimir Putin, já havia tomado medidas para apaziguar as reclamações dos parentes dos recrutas. Entretanto, a presença contínua de recrutas russos nas áreas de fronteira durante a incursão ucraniana ameaça o Kremlin com uma potencial crise política, dada a possibilidade de baixas entre os recrutas russos. Apesar dos ventos da guerra soprarem com força pela Rússia, Vladimir Putin se esforça para manter seu regime estabilizado e mantém a sua ofensiva de verão no leste ucraniano, apertando as tropas de Kiev e ganhando alguns metros de terreno destruído. No fronte de guerra, na direção de Kharkiv, as tropas de Moscou avançaram alguns metros com o intuito de empurrar as forças ucranianas para trás da fronteira internacional com o Oblast de Belgorod e aproximar-se do alcance da artilharia de tubo da cidade de Kharkiv. Militares russos afirmaram em 18 de agosto que as forças russas avançaram ao sul de Hlibok, ao norte da cidade de Kharkiv. As forças russas continuaram as operações ofensivas ao norte da cidade de Kharkiv, perto de Liptsi e Hlibok, e a nordeste da cidade de Kharkiv, perto de Vovchansk, em 18 e 19 de agosto. O grupo de forças de Kharkiv da Ucrânia informou em 19 de agosto que as forças russas continuam a se reagrupar e a girar o pessoal ao norte e nordeste da cidade de Kharkiv. Um comandante de batalhão das Forças Especiais Ucranianas afirmou em uma entrevista em 19 de agosto que ex-elementos do grupo Wagner e elementos não especificados da Infantaria Naval Russa, anteriormente implantados no Oblast de Donetsk, estavam operando perto de Hlibok. Na direção de Luhansk, o objetivo das tropas de Moscou é capturar o restante do Oblast de Luhansk e avançar para o oeste, no leste do Oblast de Kharkiv e no norte do Oblast de Donetsk. As forças russas avançaram recentemente perto de Kupiansk e Svatov em meio a contínuas operações ofensivas ao longo da linha Kupiansk-Svatov-Kremina em 19 de agosto. Imagens geolocalizadas publicadas em 18 e 19 de agosto indicam que as forças russas avançaram recentemente a sudoeste de Novoselivsk, ao sudeste de Kupiansk e a sudoeste de Andriivka, a oeste de Svatov. Na direção de Donetsk, o objetivo russo consiste em capturar a totalidade do Oblast de Donetsk, o território reivindicado pelos representantes da Rússia em Donbass. As forças russas avançaram em alguns assentamentos ao sudeste de Siversk, em meio a operações ofensivas limitadas na área em 19 de agosto. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou em 19 de agosto que as forças russas apreenderam a estação ferroviária de Viinka, ao sudeste de Viinka e ao sudeste de Siversk. O Estado-Maior ucraniano relatou que as forças russas atacaram a leste de Siversk, perto de Verkhnokamiansk, e ao sudeste de Siversk, perto de Spryne e Ivano-Darivka. Elementos do grupo checheno Akhmat Spetsnaz Kokla estão operando perto de Bilohorivka, ao nordeste de Siversk. As forças russas avançaram recentemente ao sudeste de Pokrovsk e continuaram as operações ofensivas em direção a Pokrovsk em 19 de agosto. Imagens geolocalizadas publicadas em 18 de agosto mostrando uma bandeira russa no sul de Zavitny, ao sudeste de Pokrovsk, indicam que as forças russas recentemente tomaram Zavitny e Novozhelany, ao norte de Zavitny. Em Chassivyar, não houve alterações significativas na batalha pela cidade. Entretanto, as forças russas continuaram avançando na direção de Toretsk. Militares russos afirmaram em 19 de agosto que elementos do agrupamento central de forças da Rússia apreenderam Zalizny, ao sudeste de Toretsk, e uma fonte militar proeminente afirmou que as forças russas também avançaram pela subestação elétrica a oeste de Zalizny e estão se movendo em direção a Nelipivka,
ao sudoeste de Zalizny e ao sul de Toretsk. Várias fontes russas estão afirmando que as forças russas tomaram toda New York ao sul de Toretsk e estão limpando posições na parte norte do assentamento para atacar ao norte, em direção a Nelipivka, apoiando os esforços para avançar em direção a Nelipivka a partir do oeste de Zalizny. Entretanto, até o final desta edição, em 20 de agosto, não havia provas de que as tropas russas tomaram completamente New York. Kiev ainda não se manifestou. Combates posicionais limitados continuaram na área fronteiriça do Oblast Donetsk, Zaporizhia e Kherson em 19 de agosto, mas não houve mudanças significativas confirmadas na linha de frente. Na retaguarda, em Rostov, na Rússia, após sucessivos ataques de drones ucranianos que começaram entre 17 e 18 de agosto, a refinaria russa queimou por mais de 40 horas consecutivas. Segundo relatos, mais de 18 bombeiros ficaram feridos tentando apagar os incêndios. Em 19 de agosto, um oleoduto explodiu misteriosamente na planta petroquímica de Sterlitamak, na República do Bascortostão. Por fim, a Organização Mundial da Saúde, OMS, informou em 19 de agosto que as forças russas realizaram 1.940 ataques confirmados pela OMS à infraestrutura de saúde ucraniana desde o início da invasão em grande escala em 2022. A OMS informou que 86% desses ataques afetaram especificamente as unidades de saúde e que os ataques russos contra as unidades de saúde se intensificaram significativamente desde dezembro de 2023, ocorrendo quase que diariamente. Esse foi mais um Boletim Militar. Muito obrigado pela sua audiência e se você curtiu o conteúdo, deixa a tua curtida e fortalece nosso trabalho se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para ficar ligado no próximo Boletim de Guerra.